Pois é, pessoal, nessas negociações envolvendo o Michael, o Corinthians foi o primeiro time que manifestou assim oficialmente o interesse na aquisição do jogador. Lembrando, se inscreva aí no canal, hein? Se não se inscreveu ainda, dê um like aí, participe aí nos comentários. Pois é, o Corinthians se manifestou e fez proposta oficial, procurou o Goiás, chegou a acertar também com o jogador, a base salarial, mas o Goiás não teve interesse na proposta do Corinthians. E o pessoal do Timão não ficou nada satisfeito e acabou soltando uma nota. Eu vou ler aqui, depois a gente vai comentar esse assunto. O Esporte Clube Corinthians Paulista encerrou a negociação pelo atacante Michael do Goiás. A diretoria de futebol do Timão ressalta que não mediu esforços para contratar o atleta. A proposta enviada pela aquisição de 50% dos direitos do jogador foi proporcional ao valor da multa pedida pelo clube goiano. O Corinthians chegou ao seu limite e lamenta a forma como o Goiás tratou a negociação, sem a devida reciprocidade que houve ao longo dos últimos anos, quando o Alvinegro cedeu atletas por empréstimo à equipe goiana e prezou pelo respeito à instituição e o bom relacionamento. E aqui a nota segue dizendo que o time vai ter responsabilidade quando fizer as contratações e que segue querendo montar um grande time e tal e tal. Ok, então vamos lá. Corinthians chegou ao seu limite e lamenta a forma como o Goiás tratou a negociação. Gente, um produto tem um preço. Tem um preço. Por exemplo, esse copo aqui, por incrível que pareça, eu comprei lá no Corinthians. Lá no estádio do Corinthians. Copo da Copa América. No dia lá que o Brasil jogou lá contra o Peru. Esse copo foi R$20. Não tinha como eu chegar lá e pedir para me vender só 50% do copo, porque eu só tinha R$10. Eles até poderiam falar, não, pode ser por R$10, leva aí depois você traz aqui de volta, a gente usa cada um pouquinho o copo, fica meio a meio. Não tem jeito. Então é um produto, tem um preço. O Goiás deu preço e disse que não vendia fracionado. É lógico que em negociação de jogador de futebol você pode vender o percentual, mas o Goiás não queria vender o percentual. Você não pode obrigar alguém a vender um produto que ela não quer vender. E aí o Goiás falou, não tem interesse de vender. Só vai pelo valor total da multa. Não adianta você oferecer proporcional. Se for assim é fácil, né? Por exemplo, tá lá o Gabigol, ele é 30 milhões de reais. Aí eu ofereço 3, foi proporcional, eu estou querendo comprar 10% dele aqui. Mas não quer vender, ué. Então, esse argumento do Corinthians foi muito vazio. Esse argumento do Corinthians não cola. O Goiás não tinha nenhuma obrigação de ceder a proposta do Corinthians porque a proposta era proporcional ao valor da multa. Não há nenhum cabimento nisso. Porque numa negociação como essa, primeiro tem que ter a concordância do jogador e tem que ter a concordância do clube. O clube não topou esse valor. Se ele tivesse chegado no valor da multa, teria levado o Michael. Porque já tinha acertado com o atleta. E depois é que surgiu o Flamengo na história. Então, não cola. Essa justificativa do Corinthians aqui acabou passando um recibo, passou vergonha 2 vezes quando deu esse tipo de declaração. E aí eles argumentam que o Goiás ele deveria ter uma postura diferente porque o Corinthians emprestou jogadores para o Goiás. Gente, emprestou o Marlone, emprestou o Giovanni Augusto. Quem tem que fazer algum agradecimento aqui é o Corinthians por ter, pelo fato do Goiás ter levado esses jogadores. Obrigado, Goiás, porque você levou o Marlone e o Giovanni Augusto, nós ficamos uma temporada livre deles aqui. Porque esses jogadores não somaram nada para o Goiás, muito pelo contrário. Emprestar o Marlone e o Giovanni Augusto não é favor para time nenhum. Aliás, muito pelo contrário.